Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor, e seguimos aqui com mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, ministrada pelo pastor Osiel Gomes, O Caminho, a Verdade e a Vida. Lição de número 9, essa lição, que deverá ser ministrada nesse dia 1º de junho de 2025. Acompanhe conosco, pastor Osiel Gomes. Conhecimento da sua fé. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a razão de Deus nos fazer reis e sacerdotes, proclamar a sua palavra. Comigo, pastor Wagner, pastor Luiz, professor César, Daniel, juntos formamos a EBD online para abençoar seu lar, sua família, sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar, professor César. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos nesta noite pela oportunidade especial que o Senhor está nos dando. Continue nos dando tua graça, teu cuidado, tua proteção, direção, orientação, meu Deus. Nosso Senhor e Salvador, que quer nos dar uma vida abundante, uma vida de paz e alegria. Vamos à leitura do texto. João 14, versículos de 1 a 15. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhes Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me pelo menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as farás maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Muito bem, essa é a leitura do texto. E nós vamos começar aqui. Primeiramente, nós temos o texto bíblico de João 14, 1 a 15. Primeiramente, nós temos a expressão do verso 14. Vê o verso primeiro, leia aí. 14, primeiro. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Então veja que, na verdade, começa com passivo, mas nós temos aqui tarasso, não é isso? Tarasso. E quando você atenta para essa expressão aí no original, que está aparecendo aí no texto, tarasso, agitar, perturbar, alarmar, criar um tumulto interior. Jesus estava falando, porque às vezes você pode ter um tumulto do lado de fora, mas aquele tumulto não atinge você. Você tem paz, você tem tranquilidade, você tem a paz que Jesus Cristo te dá. Por isso mesmo, em meio às lutas, às provas, os problemas, os tumultos do lado de fora, não são capazes de sufocar, de sucumbir à alegria que há dentro do teu interior. É por isso que o Salmo 46, ele deixa bem claro que o nosso Deus quebra o arco, corta a lança, queima o carro no fogo, e no 10 ele diz, aquietai. Veja que o mundo todo pode estar em tumulto, pode estar sem paz, pode estar em conflito, mas você mesmo está em quietude, está em paz, porque a tua alma tem paz, o teu coração tem paz. Então, nós vamos começar primeiramente com essa questão. Só que eu quero dizer uma coisa, os estoicos diziam, controle a tua mente, não se preocupe com aquilo que você não pode mudar, só se preocupe com aquilo que você pode mudar e assim você terá paz. A paz estoica, a paz filosófica, ela é treinada mediante a mente, mas não é a paz promovida pelo bem-estar espiritual. Se você sofrer de algum tipo de problema, você não tem a paz garantida lá em cima. Como, por exemplo, Alzheimer. A mente não pode controlar o Alzheimer. A mente não pode tirar um problema de um câncer, não é assim? Agora, a mente em Cristo, ela te dá uma paz que ultrapassa. Por isso que Paulo diz, é a paz que ultrapassa todo entendimento. Uma coisa é a paz estoica ser treinada, ser alicerçada em um fundamento humano, em uma lógica humana. Agora, a paz que Jesus Cristo dá, ela vai além das nossas compreensões, das nossas razões humanas. Não é a paz filosófica, não é a quietude pela meditação oriental. É a certeza de que Jesus vive dentro de você. É a certeza de que Ele já te deu vida e vida com abundância. Essa é a paz que o crente recebe. Mas aqui, nós podemos perceber que o Senhor Jesus Cristo, Ele vai consolar os seus discípulos, porque como Ele é Deus, Ele estava antevendo alguns problemas que haveriam de acontecer e que iriam perturbar interiormente e também exteriormente os discípulos. Nós temos 3 coisas aqui que iriam perturbar os discípulos. 1, a partida de Jesus. Jesus disse que haveria de voltar para o Pai. Pronto. 2, a traição de Judas. Judas que era de dentro do colegiado, Judas que era um infiltrado, Judas que foi escolhido, ele seria alguém que não somente ia abandonar o grupo, mas ele seria quem? Alguém que ia trair
Jesus. Olha, a perturbação aqui, ela seria grandiosa, porque a traição não viria de fora. A perturbação não viria de um grupo lá de fora. Viria de quem? Quem tumultua as coisas, quem causa o problema, não é quem está fora, é quem está. Vocês podem observar que só quem espalha fofoca de crente, quem é? É os próprios crentes. Pronto, É assim? Só quem espalha fofoca de pastor, quem são? Os próprios pastores. Só quem espalha fofoca de outras pessoas, somos nós mesmos. Então veja que Jesus estava mostrando que haveria um tumulto. Rapaz, isso aqui é interessante, irmãos. E quando o tumulto vem de fora, a gente aguenta. A gente diz, não, é uma concorrência, é uma inveja. Agora, quando o problema vem do próprio grupo, aí o tumulto é grande. A pancada é grande. Porque quem vai trair Jesus, quem é? É um do próprio grupo que andava com quem? Andava com Jesus, viu Jesus fazer milagres, viu Jesus operar. Mas aqui Jesus Cristo, olha como é linda a Bíblia. Jesus estava dizendo, vocês vão passar por grandes tumultos. Tumultos externos, mas também vão ter tumultos. Que tristeza não seria? Primeiro, o mestre deles iria embora. A presença física se ausentaria deles, Jesus Cristo. Ó, a esperança deles, a alegria deles, o gozo deles e a fama deles era porque Jesus estava com eles. Mas agora Jesus ia. Primeiro problema. Segundo, o traidor seria um deles e sairia do próprio grupo deles. Aí você vê, a outra coisa que vai tumultuar é a própria queda de Pedro. Porque Pedro, o Judas vai trair e vai sair e vai morrer. Mas quem é que vai negar Jesus dentro do colegiado também? E não só Pedro, mas Pedro e os outros discípulos seguem também na mesma linha. Então o tumulto aqui seria grande demais. Problemas demais. Que esses problemas poderiam desintegrar o grupo e todo o trabalho que Jesus fez. Rapaz, todo o trabalho que Jesus fez, 3 anos e meio ensinando, trabalhando, lapidando, esses 3 anos poderiam ser jogados fora. Por quê? Um traiu Jesus, que era do próprio grupo. O outro, que era visto como um cabeça, um líder, ia negar quem? Ia negar Jesus. E os 10 foram embora. Irmãos, aí aqui é que vem. Será se Jesus não trabalhou perdido? Será se Jesus não trabalhou negativo? Mas Jesus Cristo, que é conhecedor das coisas, ele vai trazer uma palavra para encorajar. Eita, glória a Deus. Professor César, isso aqui é pesado. Isso aqui, a gente lê comentário, a gente gosta, mas pronto, aí quando vem, chega aqui, é o que o Espírito Santo dá pra gente. Não é assim? Olha o que Jesus estava dizendo aqui. Olha o que Jesus... Porque preste bem atenção. Daniel, tu está filmando bem direitinho? Bota bem aqui. Eu quero dar uma colocação aqui para todos os pregadores. Eu aprendi, logo que comecei a fazer teologia e outros cursos, eles diziam o seguinte: antes de você for preparar um sermão, prepare o seu sermão. Se você não souber grego nem hebraico, compare as várias traduções. Segundo, faça a leitura do seu texto várias vezes e tire os apontamentos do seu texto. Não é assim? Pronto, tire os apontamentos do seu texto. Depois que você tirar os apontamentos e fazer a sua análise, vá para os comentários. Por que para o comentário? Para saber se aquilo que você está pensando, se aquilo que você estudou, tem outras comprovações. É assim, porque às vezes as pessoas me perguntam, pastor Zé, e como é pregar? Pregar primeiro, pregar e dar estudo. Eu vou primeiro para a Bíblia sem comentário. Eu nem leio Bíblia de rodapé, porque senão ali já é o que o outro já tem. Eu primeiro busco a leitura pela iluminação do Espírito Santo. Depois eu vou confirmar aquilo que eu já recebi, eu vou confirmar. Vou ver o que o Champlin diz sobre esse ponto. Eu vou ver o que o Broadman diz sobre esse ponto. Eu vou ver o que o Moody diz sobre esse ponto. Eu vou ver o que Spurgeon diz sobre esse ponto. Mas eu já tenho a minha própria ideia do texto antes de ir para eles. Então, porque às vezes a pessoa diz, o fulano prega de livro, o fulano ensina. Tem que ensinar de livro mesmo. Tu vai ensinar de onde? Primeiro, a Bíblia é um livro, a palavra de Deus, não é assim? Inspirada. Os outros livros não são inspirados, mas são de homens iluminados, que Deus iluminou com uma ideia, com a mente. Então pronto, é por isso que no trabalho da faculdade, nenhum doutor aceita uma obra sem referência. Por quê? Porque você não inventa nada, tudo que você vai falar já vem de outras fontes. Mas vamos lá, então veja bem, Jesus sabia que o grupo ia ser olha aqui, vamos lá, tarasso. Esse grupo ia se agitar. Esse grupo, gente, isso aqui é muito sério. Esse grupo ia se ia se alarmar. Agora, se esse grupo estava tudo aqui, Jesus já antevendo, prevendo, ele vai fazer com que esse grupo possa ter a agitação, possa sofrer o tumulto, mas que ele nunca se desintegre, que ele não se desestruture. E aí o que Jesus vai fazer, pastor Aziel, para o grupo não se desintegrar? Primeiro, olha, tu está filmando, Daniel? É aqui que eu quero... Eita Deus, eu tenho uma verdade de Deus aqui nesta noite para o Brasil. O que fazer para a igreja não se acabar? Tem pastor que peca, tem pastor que cai, tem pastor que faz escândalo, tem membro que compra fiado e não paga, tem membro sem vergonha, tem irmã sem vergonha, tem esposa de pastor que trai, tem pastor que vira a bandeja para o outro lado, é escândalo para todo lado, é ou não é? Aí alguém pergunta, por que a igreja não se acaba? Eu vou te dar... Bota pra cá, Daniel! Eu vou dar o segredo, por que a igreja não se acaba. Judas traiu Jesus, era de dentro do colégio, e Pedro negou. Pronto, meu irmão, já vai recebendo essa daí. Pastor Zé Gomes, ele fala a verdade mesmo. Ele fala a verdade. Jesus não negou. Os 10 foram embora ou não foram? Por que não se acabou? Porque Jesus fez um trabalho bem feito. Antes dele ir embora, ele disse, não se turbe o vosso, não se agitem. Eu quero dar um recadinho para vocês. Tem casa preparada lá em cima. Tem morada. Não é isso? Não se turbe o vosso. Crede em Deus, crede também na casa de meu. Então, qual é a primeira promessa que Jesus faz para que eles, mesmo se agitando, mesmo se perturbando, mas não saia? É a promessa da casa lá em cima. Lá tem uma
morada, lá tem uma casa. Vocês sabem por que tem crente que adoece, crente que sofre decepção, crente que é negado na igreja, crente que o pastor não dá apoio, crente que o persegue também o pastor. Aí alguém diz, mas por que esse crente não larga essa igreja? Por que ele não abandona? Não é porque a igreja aqui tem homens perfeitos, é porque nós temos promessa. E quem tem promessa não sai da casa. Quem tem promessa não sai. Olha para cá, o que sustenta essa casa, meu Deus do céu, o que sustenta essa casa não é convenção, o que sustenta essa casa não é pregação bonita, o que sustenta essa casa não é teologia bonita, o que sustenta essa casa é promessa. O crente vai para a igreja porque tem promessa. Ei, faladores de dízimo de oferta, bota para cá, Daniel, faladores de dízimo de oferta, de pastor, e quem está causando escândalo na casa. O Judas pode aparecer, pode trair Jesus, o Pedro pode negar, o outro pode ser chafurdado, mas quem tem promessa de Deus não larga a casa. Quem tem promessa, e Paulo diz, a nossa pátria está nos pronto. Sabe qual é a primeira coisa que Jesus faz para encorajar? O que Jesus fez para encorajar? Ele fez a promessa. Olha como é que diz a promessa. Bota pra cá. Eu tenho um recadinho pra juventude já. Esse ali que tá filmando também é jovem. Vai, leia. Não se turbe o vosso coração. Sim. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Então olha pra cá. Primeiros elementos no texto bíblico para você não sair da casa. Crê. A fé é o firme? Pronto. Então quem crê em Deus pode ter o Judas dentro da igreja. Pode ou não pode? É. Porque tem irmão que diz assim, eu não fico nessa igreja porque tem muita gente falsa. Jesus tirou Judas? Eu não fico nessa igreja porque tem crente que usa arma. E Jesus mandou Pedro? Pronto, então deixa eu dizer uma coisa. Tinha gente do colegiado de Jesus que queria ser grande. Eu não fico nessa casa porque tem muita gente que quer ser grande. A mãe chegou e disse, Senhor, deixa que o meu 2. Então preste bem atenção. Mas o que nos mantém na casa? Primeiro a fé. Pronto, não se turbe o vosso. Credes em? E crede também? Em mim. Pronto, qual é a segunda coisa? Na casa de meu pai há muitas moradas. Ou seja, ele está dizendo, aqui vocês podem se perturbar, mas saiba que quem for fiel a mim tem a morada garantida. Então escute bem, eu estou mostrando, olha aqui, palavras de encorajar. Ele não só disse assim, não se turbe. Ele disse, eu quero dizer para que vocês não fiquem perturbados. Se o Judas aparecer, se o Pedro negar, se todos se afastarem, eu quero que uma coisa esteja no coração de vocês. Primeiro, a fé em Deus. Crede em Deus, crede também em mim. Segundo, a promessa do céu. Na casa de meu há muitas moradas. Mas nesse texto aqui, irmãos, deixa eu dizer uma outra coisa. A volta de... Oh, glória a Deus. O que sustenta a igreja é a volta de... Olha o verso 2. Verso 2. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Aqui ele não está botando dúvida. Ele está fazendo troca de palavras. Ele está dizendo, se não fosse assim... Eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Isso. E Ele se estava eu... falando da morte dele, preparar a entrada. Prestem bem atenção que isso aqui é interessante. Quando Jesus manda os discípulos ir preparar um local para a ceia, Jesus fica atrás e os discípulos vão aonde? Aqui já é diferente. Ele vai na frente, porque quem vai morrer é ele. Olha para cá. Quem prepara a entrada para o céu não é Buda, não é Hare Krishna, não é Confúcio. Quem prepara a entrada para o céu não é Allan Kardec. Quem prepara a entrada para o céu é Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a... Então, primeiro quem vai é ele. Quem abriu a porta para o céu não foi, com todo respeito, não foi a Maria, não foi o Chiquinho, não foi o Francisco. Quem abriu a porta para o céu, quem foi? Jesus. É por isso que ele disse, eu vou primeiro. Quem vai na frente sou eu, quem vai morrer sou eu, quem vai preparar sou eu, quem vai abrir a porta sou... É por isso que ele diz, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a luz, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então vamos lá, que coisa linda. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Eu vou preparar com a morte. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Aí ele já está falando da sua segunda vinda. Ele diz, eu vou morrer, vou ressuscitar e vou para o céu. Mas depois eu vou voltar. Para que onde eu estiver, vós estejais também. Então, Jesus... Tu está filmando, Daniel? Bota pra cá. Irmãos, hoje tem líder que para encorajar a igreja, eu disse agora, esses dias, para encorajar a igreja, para encorajar os crentes, aí é culto de rosa, é culto da pipoca, é culto dos senhores, é culto das senhoras, é culto não sei de quê, é culto não é assim, é campanha não sei de quê, é tarde, é o dia da virada, é não sei o quê. Eu vou te dar um conselhozinho aqui. O crente que tem promessa de Deus, ele nunca vai largar a casa quando ele tiver a fé verdadeira em Jesus. Ele pode morrer, ele pode apanhar por causa de Jesus, mas ele não larga a casa. Quem tem confiança na promessa, que sabe que Jesus vai voltar, que tem a fé em Jesus Cristo, sabe o que ele faz? Ele vive a vida dele na igreja. Pode ter o Judas, pode ter o traidor, pode alguém negar, mas ele vive na promessa. Ele sabe que Jesus vai. É por isso que o escritor aos Hebreus 10:37 ele diz, mais um pouquinho de, e o que há de vir, e não tardará. Quando você lê 1 Tessalonicenses, capítulo 1, você vê no verso 10, e esperar do céu a seu filho, a saber, o Filho de Deus, o qual nos livrará da ira futura. Jesus Cristo, ele vem para libertar os que esperam nele. Queridos, o que nos mantém? Eu não preciso ter culto de pipoca, eu não preciso ter rodinha. Tem irmão que diz, se não fizer isso, o povo não segura na igreja. Não segura porque ele não tem a esperança da vinda, não segura porque ele não tem a fé. Agora olha para cá, naquele tempo da igreja primitiva, leia Hebreus 11, não tinha templos bonitos, não tinha teologias bonitas, não tinha pregadores famosos, não tinha cantores famosos, não tinha promessa, não tinha culto de libertação, não tinha culto de flor, não tinha culto de vitória, não tinha tarde da virada, não tinha ano da virada, mas os crentes morriam guardando a fé em Jesus Cristo, Filho de Deus. O que os mantinha de pé? A fé na volta de Jesus. Eita, meus irmãos. Aleluia. Então escutem bem, a outra coisa, Jesus começa a animar eles dizendo, vocês farão coisas maiores. Jesus fortalece eles dizendo, 14:16, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro
para que fique convosco para sempre. Olha com que Jesus incentiva. Ele está dizendo, vocês não se turbem, porque primeiro, tenham fé em mim. Segundo, eu vou dar morada lá no céu. Terceiro, eu vou, volto. Quarto, vocês vão fazer coisas. Quinto, vocês terão o Espírito. Sexto, as orações de vocês serão ilimitadas. Vocês orarão aonde vocês estiverem. Rapaz, é coisa boa. É assim. Então veja bem, quando você atenta para esse texto aqui, os corações iriam ficar perturbados. Primeiro, os corações dos discípulos, mas até o coração de Jesus também ia ficar perturbado. Ele disse, a minha alma, vamos ler isso aí, vamos ler. Observem bem, até coloquei aí, não é? Eu não sei se foi colocado. Cadê? Lê, isso, 26, 30, 37. Depois, João 12, 7, olha aí. Corações perturbados. 30, 37. Isso. Nós podemos até ficar perturbados, nós podemos até nos agitar, mas tem coisas que nos consolam. E eu já falei agora há pouco, vamos lá. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse, todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim. Olha aí, vai. Porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Isso. Mas depois de eu ressuscitar, irei para a Galileia. Mas Pedro respondendo lhe disse, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro, ainda que seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então chegou eles a um lugar chamado Getsêmane e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. E a angustiar-se. Aqui Jesus está como ser humano. Assim como os discípulos tiveram a perturbação por causa da queda de Pedro, da traição de Judas, Jesus também, como humano, ele ia sentir a perturbar. Pronto, a sua alma ficou angustiada até a morte. Então veja que Jesus também, como humano, ele tem esse lado. Mas ele não perde o foco. Primeiro, ele foi enviado pelo Pai, ele veio fazer a vontade do Pai. E ele tinha a presença do Espírito. Se você é um crente e vive a palavra de Deus, você pode se perturbar, você pode até entrar em luta, mas você não perde a esperança. Porque você sabe em quem você já creu. Não é isso? Olha, irmãos, vamos lá para Coríntios, né? 2 Coríntios. Eita, rapaz, eu gosto da Bíblia. Eu gosto da Bíblia, né? Não, irmã, é porque é o seguinte, é assim mesmo, né? Não, eu gosto da Bíblia, porque a Bíblia, ela nos disse aqui. Vamos lá. Capítulo 4, né? Deixa eu ver aqui. Vou ver aí o verso de número 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Prestem atenção. Observe bem que nós estamos falando que o crente ele pode ter agitação pelo lado de fora. E a nossa alma pode até se agitar, mas o Espírito que está em Deus, ele está tranquilo. Porque ele tem paz com Deus. Primeiro, olha para cá, quando você vê crente, olha, tu está filmando, Daniel, nada dessas coisas vai dizer para você, nada dessas profecias, dessas irmãs, profecia de morte, profecia de catástrofe, isso não me perturba. Sabe por que não me perturba? Eu já sei quem eu tenho, e eu já sei aonde eu vou. Eu já sei o endereço da minha nova casa, eu já sei quem é que vai me receber lá em cima, é assim ou não é? Eu já tenho a promessa da vida, então eu vou me perturbar por quê? Eu posso ficar no mundo humano, eu posso me agitar com tudo que acontece, mas eu não perco o equilíbrio. Por que eu não perco o equilíbrio? Quais são as 6 coisas que nós falamos aí, que Jesus deu prova de si? Vamos lá, as 6. Fé. Promessa da morada. Ele vai voltar. O Espírito Santo. Orações ouvidas. E tem mais uma. Vão fazer coisas maiores. Pronto. Então, se eu tenho... Olha, irmão, é pra cá. Tem irmão que fica... irmão, é porque eu estou saindo da igreja porque ninguém olha para mim. Tu está saindo é porque tu quer. Eu estou abandonando a igreja porque tem muito escândalo. Tu está abandonando é porque tu não sabe da promessa. Desculpa. É porque na igreja está tendo escândalo demais. Tem pastor sem vergonha. Eu sei que tem coisa errada em toda a igreja. Sim ou não? Mas eu tenho promessa. Eu sei quem eu já tenho crido. Eu sei aonde eu vou morar. Eu sei que Jesus me deu as orações. É o recurso que ele me dá para me falar com ele a qualquer hora. Rapaz, que coisa linda. Eu pergunto, os discípulos ficaram perturbados? Jesus também como humano ficou? Mas perderam o foco? Ele saiu da missão? Não. E olha o que Paulo está dizendo. Começa de novo. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos. Eu posso ficar perplexo, admirado. Mas o que mais? Não desanimados. Mas eu não vou me desanimar. Esse negócio de... É por isso que eu não creio nesse negócio. Um culto para reavivar crente. Que negócio de culto para reavivar crente, rapaz? Crente que tem promessa, ele é avivado todo o tempo. Vamos lá, o que mais? Perseguidos, mas não desamparados. Vamos passar perseguição? Aí tem irmão que fica orando, Senhor, não deixe ninguém me perseguir. Mas meu Deus do céu. Perseguido, pode te perseguir, pode falar mal de você, mas você não perde o foco. Abatidos, mas não destruídos. Eu posso me abater? Pode. Eu posso até um dia ter tanta luta que a cara amanhece o quê? Assim como se eu tivesse abatido, mas nunca destruído. Eu não estou destruído. Irmão, você está... Não, irmão, eu estou abatido. Tem luta, tem doença, tem enfermidade, mas meu espírito está bem. Minha alma está... Eita, glória a Deus. Então, você tem perturbação. A terceira coisa é que Jesus fala da necessidade de crer. Quem não crê, é por isso que ele crede em Deus, crede também. Isso aí é imperativo. O texto aí é no imperar. Jesus não está pedindo, olha, imagine crer em mim. Olha, não, ele não está. Ele está dizendo assim, crê em mim. Se você crê nele, você aguenta. Olha para cá, se você está passando pela prova, se você está na luta, está no hospital nesse momento, está doente, está na batalha, o Senhor está dizendo, creia em... Porque quem crê em Deus, o espírito fica em paz. A alma tem alegria, tem comunhão com Deus. Então veja bem, a necessidade de crer nele. E aí vem o mais interessante. Quem é que prepara a entrada? Quem prepara a entrada é ele. Vamos ver aí, observem bem, 2,16. João, mesmo, o Evangelho de João. Vamos lá. E disse aos que vendiam pombos,
Tirai daqui estes e não façais da casa de meu pai casa de vendas. Então veja bem, aqui quem prepara a entrada. Vocês sabiam que aqui o Senhor Jesus estava fazendo na casa de meu? Aqui Jesus pegou o templo de Jerusalém, que é um antítipo do céu, que tinha muitas salas. Meu irmão, é uma coisa bem simples de entender. Tinham muitas. Então ali era o templo onde Deus manifestava a sua presença. Então nesse templo era como se fosse a morada do jeito que tinha um templo físico, natural. Jesus usou o corpo dele como o templo. A nossa morada para o céu é Jesus Cristo. Ele só prepara a entrada. Ele só prepara a entrada. Então o que Jesus quer mostrar aqui? Quando ele diz crede em mim, ele queria dizer o seguinte: vocês vão ter perturbações, vocês vão ter lutas, mas quem crê em mim sempre tem uma fé renovada. Quem crê em Jesus pode ter Covid, quem crê em Jesus pode ter doença, quem crê em Jesus pode ter perseguição, quem crê em Jesus pode ter dor, quem crê em Jesus pode ter morte, mas sempre a fé está o quê? Não, eu vou seguir em frente. A luta está grande, os problemas estão aí atrás, mas eu tenho uma promessa. Ele preparou a morada. A luta está grande, a batalha está grande, mas eu tenho uma promessa. Ele diz: coisas maiores eu vou fazer. A luta está grande, a batalha está tremenda, mas ele diz: o Espírito Santo vai estar em vocês para guiar vocês. A luta está grande, o problema é tremendo, mas ele disse: orem ao Pai e ele vai responder as orações de vocês. Que coisa linda, gente. Que coisa linda. Então Jesus é quem prepara a entrada para o... É ele quem prepara. Então quando ele diz aí, muitas moradas, aqui nós podemos analisar que Jesus é quem vai na frente. Eu já falei aqui, a Bíblia diz em Atos 3, não é isso? E em 4:12, e em nenhum outro há salvo, nem em cima nos céus, nem embaixo na terra. Há dado entre os homens, pelo qual importa que seja salvo. Quem abre a porta do céu não é Pastor Aziel, não é Buda, não é Hare Krishna, não é Allan Kardec. Quem abre a porta do céu, quem é? Quem destranca a porta, quem é? Quem é que tem a chave? E nem é o Pedro. Tira da sua mente, Pedro não abre nada. Jesus abriu a porta para Pedro. Ele disse: eu sou quem entrar por mim, salvar-se-á. A porta é ele, o caminho é ele, a entrada é ele. Então ele diz: eu voltarei. É uma promessa, não é isso? Cristo Jesus, ele faz uma promessa. Pronto. Aí, aonde eu estiver, alguém perguntou: pastor, defina o céu. O céu é você estar aonde Jesus? Pronto, essa é a definição de céu. Falei. Mas é uma das ideias, tanto no grego, no hebraico, é esse plural de grandeza. Paulo foi ao terceiro céu na presença de Deus. É um plural de grandeza no grego. A glória de Deus é um espaço, mas uma dimensão. De uma dimensão, porque é fora da nossa realidade física. É aonde Jesus está. Por isso que ele disse, Paulo diz: eu quero estar onde ele está. Está lá em Filipenses 1, 21, 22 a 23. Não é assim? Eu quero estar com Cristo, que é muito. Então o céu é aonde Jesus? Imagine se você... Tem gente que diz assim: eu entrei num local, tinha umas... Tu tá filmando, irmão? Bota pra cá. Ei, bota pra cá. Eu vou logo acabar com esse céuzinho velho, desse pessoal que entra em transe, aí morre. Eu vi agora uma moça que morreu, toda cheia do Satanás, dizendo que foi e encontrou o espaço. Isso é coisa do inimigo. Aí ela disse assim: eu fui e encontrei o espaço. Muitas flores, muita calma, muita luz. E aí pronto, uma coisa cósmica. Esse não é o céu do crente, não. Não. O nosso céu é aonde Jesus está. É pronto, é você saber quem é que está abrindo a porta. Não confunda isso, não. Não confunda isso. Olha para cá. A Bíblia diz: Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E escute bem o que ele diz: ninguém vem. Ele não diz ninguém vai. Porque não tem acesso direto para o céu. Eita. A entrada é aqui. Quem é o intermediário? Jesus. Ele diz lá em 1 Timóteo 2,5: e há um só mediar entre Deus. Quem é o mediador? Quem é a ponte para o céu? Quem é a escada para o céu? Quem é a corda para o céu? Quem é o avião para o céu? Quem é o ônibus para o céu? Quem é o carro para o céu? Quem é a carroça para o céu? É só Jesus. Se tu quer ir para o céu, quem é? Então pronto. Ele vai dizer: ninguém vai ao Pai. Ninguém vem porque só vai se for por ele. Eita, rapaz, é coisa boa. É coisa boa. É coisa boa. Viu minhas coisas, rapaz? Pronto, é coisa boa. Então o céu é onde Jesus está. Por isso que Paulo diz assim: eu quero partir e estar com, que é muito. Céu sem Jesus não presta. Casa sem Jesus não presta. Família sem Jesus, então pronto. Só presta se tiver, porque ele disse em João 15:5: sem mim. Oh, rapaz. Eita, maravilha do céu. É maravilha do céu. Aí você, quando chega, vamos ver aí o verso 6. Vamos lá, vamos caminhar. Verso 6. Aí é o seguinte: cadê a reunião com o seu povo, né? Porque o céu é a reunião de Cristo com o seu. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Não é isso? E ele descerá do céu com alarido e com a trombeta de Deus. E os mortos em Cristo? Pronto. E nós que estivermos vivos seremos e subiremos ao encontro. É a reunião com ele. O céu é o encontro do povo com Jesus Cristo. Oh, coisa linda. Isso aqui é céu, rapaz. Pronto. Céu não é aquele negócio: eu estou andando na rua de ouro. Tem irmão que diz, né? Eu estou andando, eu vi um jardim. A irmã disse que morreu. Eu vi um jardim. E o que tem a ver jardim? Eu quero ver se tu vê Jesus. Não é assim? Eu vi jardim, eu vi umas flores, eu vi. Isso aí é o céu muçulmano. O céu muçulmano é que tem mulheres, não é assim? Tem água de coco, tem oásis. É assim? Agora o céu é onde Jesus. E ele disse: vocês vão estar onde eu estiver, junto com Abraão, junto com Isaac, junto com Jacó. Esse é o céu. Oh, glória a Deus. E é tão tal que se você pegar no João 14, Jesus não descreve o céu. Já observaram? Nunca ele descreve. Eu vou e vos levo para que onde eu estiver. Por que Jesus não descreve o céu? Porque a beleza do céu não é o que nos atrai. O Cristo é. Oh, aleluia. Quando você lê Apocalipse 21, 22, a beleza não são as ruas de ouro, não são as portas, não. A beleza é: o trono dele estará. Ele habitará conosco. Então a beleza de céu quem é? É Jesus Cristo.
Eita, rapaz. Eita, meu Deus. Agora vamos analisar. Vamos pegar aqui os discípulos. Vê aí o verso 6, leia. Verso 6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não, verso 5. 5. É. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Senhor, nós não sabemos. Para onde vais? Para onde? Vais. Para onde vai? E como saberemos? O caminho. O caminho. Nós temos aqui vários estavam problemáticos. Mas nós temos 3 discípulos aí de Jesus Cristo que a fé não era perfeita. Era oscilando. Se você pegar o primeiro, um tem uma fé confusa. Se vocês atentarem para o próprio texto que o pastor leu aí, observe, e também os outros, como Tomé, eles não conheciam o destino. Eles não conheciam o destino. Andavam com Jesus, ouviam Jesus falar, mas não conheciam o destino. E tudo Jesus já havia falado. Então vamos no primeiro lugar. Se você pegar aqui o Tomé, esse tem uma compreensão limitada e literalista. Ele tinha uma concepção limitada e literalista. Ele pensava no destino físico e ele não compreendia a realidade espiritual. Tem crente que é como Tomé. Ele está dentro da igreja, não é assim? Ele tem uma compreensão apenas literal. Pronto, é bom de grego, é bom de hebraico, é bom de aramaico, é bom de português. Tudo ele explica pela regrinha, mas é só literal. Ele não sabe o que é a dimensão e ele não chora, ele não canta, ele não glorifica. Ele é um espectador dentro da igreja. Ele é só o Galvão Bueno, não é assim? É só narrando. Isso, ele é só narrando. Aí como é o nome dos outros que fica lá? Quem tu gosta daquele jogo? Aqueles outros, como é que ele fica? Que fica com. Como é? Comentaristas. Aí, não é assim? Tem deles que é só comentaristas da Bíblia, não é assim? Eu acho. Isso aqui, veja bem, essa questão de Paulo. Irmão, a Bíblia não está pedindo teu comentário, rapaz. A Bíblia pede a tua espiritualidade verdadeira. Isso aqui ultrapassa a nossa dimensão lógica. Isso aqui é espírito. E lá em 1 Coríntios 2,14 a Bíblia diz que as coisas de Deus só podem ser discernidas como? Espiritualmente. Olha, Jesus falou. Eles entenderam? Por isso que Jesus diz, eu vou mandar o Espírito Santo, porque quem vai abrir a mente de vocês e o coração de vocês, quem é? Então olha para cá, Daniel. Teólogo sem o Espírito Santo não sabe o que é dimensão? Não, tá, acabou. Pastor sem o Espírito Santo não sabe o que é a dimensão? Ele pode se formar lá no Fuller, ele pode se formar, qual é o outro que tem lá? No Dallas. Aí quando ele chega, né, assim, irmão, está aqui conosco o doutor de Dallas, né, assim, aí pronto, veja bem, meus irmãos, esse texto que nós atentamos, dentro do seu contexto imediato, no seu contexto remoto, essa perícope que nós analisamos, meticulosamente ela tem as suas particularidades, e dentro de uma diagramação exegética, aí pronto, e os irmãos indo dormindo na igreja, porque ele só tem a dimensão literal. Tu tá falando, pode pra cá. Esdras 7,10, se tu não dispor o coração para buscar ao Senhor, entender a lei dele e aplicar, tu não vai valer nada. Foi assim, Esdras? Pronto. O segundo aí que nós temos é o Filipe. Eita, a igreja está cheia de Filipes. Tá ou não tá? Queremos ver o extraordinário, queremos ver esse negócio de só Bíblia, esse negócio de hebraico, esse negócio de grego, esse negócio... Aí veja bem, o Filipe quer ver o extraordinário. Pronto. Um disse assim, Senhor, que negócio é esse? Literal, racional. E o outro? Queremos ver poder, queremos ver o sobrenatural. Uma manifestação teofânica esplêndida. Ele disse assim, no verso 8. Olha o que Filipe diz. Verso 8. Mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus pregando todo dia. Rapaz, irmão, pesado. Jesus pregando todo dia. João 10,30, eu e o Pai somos. Jesus dizendo todo o tempo, o Pai me enviou, não é assim? Eu sou a manifestação do Pai, eu sou o caminho para o Pai. Aí Jesus pregando, ensinando. Aí quando dá fé, o Filipe diz, Senhor, mostra-nos. Senhor. Rapaz, é pesado. É para dizer. Não, professor César, isso é a tristeza. E aí isso aqui é um recado para nós pastores. Às vezes a gente até se sente triste, meu Deus, tanto que eu ensino. É porque é só para mostrar para ti que quem convence, quem é? É só o Espírito Santo, nós não convencemos. Jesus ensinando. Aí o Filipe, queremos ver. Tudo bem, nós vamos aceitar. Mas nós queremos ver. Se tu mostrar o Pai para nós, isso basta. Acabou. Mostra-nos o. Aí pronto. Mas nós queremos uma manifestação gloriosa. Não é assim? Queremos ver essa. Aí pronto. Aí Jesus disse: todos dois tinham incapacidade espiritual. Tanto Tomé quanto Filipe. E tem mais 2, que eu não vou me prender nele. Mais um é Judas. Judas, quando a mulher, no capítulo 12, derrama o perfume sobre Jesus, o que é que ele diz? Para que isso? Que desperdício? Ele via Jesus como um presente de Deus? Ele via Jesus como um dom de Deus? Ele via Jesus como uma dádiva de Deus? Como é que ele via Jesus? Esse cara não é Deus, esse cara é um explorador. E ele falando, mas ele era um ladrão. E o Pedro? O Pedro via Jesus também perfeitamente? Não. Vocês estão vendo que sem a espiritualidade verdadeira, a nossa ótica sobre Jesus vai ser totalmente desviada e humana. O nosso olhar para Cristo, é por isso que eu estou dizendo aqui, esse negócio de eu não creio em Cristo, eu não acredito nesse Cristo da Bíblia, isso é uma invenção. Se você tentar explicar, você vai perder. Pregue o Evangelho, porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo, quem é? João 16, até 6 a 8, 9. Então quem convence é Jesus Cristo. Olha o Tomé, olha o Filipe, olha o Pedro, olha o Judas.
eram incapazes espiritualmente. Eita, meus irmãos. Posição. Queria posição, então, Porque não tinha uma visão perfeita do reino. não. Eita, rapaz, vamos lá, vamos embora. Vamos lá. Então agora vamos para o 6. Vamos para o 6. 6. Disse-lhes Jesus: Sim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ego em mim, re rodós, kai re aletheia, kai re zoe. Olha aqui, ó. Vamos lá comigo bem forte. Rodós, aletheia, vamos ler, aletheia, zoe. Pronto. Rodós, caminho, aletheia, verdade, zoe, vida. Ego sum via et veritas et vita. Ego eu sum, é o verbo ser, eu sou, via, caminho, et, aqui ó, veritas, verdade, fidelidade, realidade, et vita, vida plena, existencial, concedida por Deus. Aqui quando Jesus diz, eu sou o caminho, ele estava dizendo o seguinte, aqui nesse texto, quando ele diz, eu sou o caminho, quando ele diz eu sou o caminho, ele diz eu sou a estrada, eu sou a direção, eu sou o único meio que pode te levar ao céu. Tem gente que diz assim, olha, esse negócio de religião não presta para nada. Dentro de nós é que está Jesus. Jesus não está dentro de tu, não. A Bíblia diz em Isaías 64 que as nossas justiças são como o quê? E lá em Romanos 7, Paulo diz que nós somos miseráveis. A salvação não vem de dentro. João 3, a salvação vem de onde? De cima, vem do céu. Está lá em João 3, 5. Outra coisa que nós queremos dizer para vocês, o caminho para o céu só é um. Qual é o caminho? E essa ideia do universalismo, que todos serão e que todos caminham leva, é mentira. Quem é que leva a Deus? Outra coisa, Jesus é a essência da religião, porque a religião é o meio de ligar. Mas quando a religião não tem Deus, ela foge do padrão correto. Mas Tiago 1, 27 diz a verdadeira religião. Ou seja, tem religião falsa, mas tem a verdadeira. E quem é a essência da verdadeira religião? É Jesus. Ele está dizendo, eu sou a verdade. Então toda religião que não tem Jesus não é a verdadeira. Pode ter toda religião, sim ou não? Mas qual é a verdadeira? É a Jesus. É isso aí, meu irmão. Ah, eu não sei, é tanto pastor enganador, é tanto padre que não presta, é tanta... Eu vou ficar mesmo em casa, essas religiões são falsas. Fica se tu quiser. Agora, o caminho tu sabe qual é para o céu. Tu não sabe o caminho da tua casa? E qual é o caminho para o céu? É Jesus. Não adianta tu ir para o Tibete, não adianta tu ir para a Índia, não adianta tu pegar guru, não adianta tu andar com a bolinha, não adianta botar fitinha no braço, não adianta botar fitinha na perna, não adianta fazer meditação oriental, não adianta botar queimar incenso, botar fumaça, botar fogo. Não adianta ir para o Rio Grande, só tem um que te leva para o céu. Quem é? Agora, se tu quiser, é Deus. Está lá em Deuteronômio 30, 19. Esse que eu proponho diante de vós. 2 caminhos, a vida. Pronto. Aí tu é quem sabe. Deus, vou debater contigo não. Pois eu acho, eu não sei o quê. Pronto, tem religião mentirosa, tem gente enganando, tem gente perturbando. Essa não é. Tem o Judas traindo, tem o Judas mentindo, tem o Pedro negando, tem o Tomé confuso, tem o Filipe querendo manifestação. Mas Jesus diz assim, eu vou acabar com tudo isso. Olha para cá, olha para cá. Jesus diz assim, eu vou dar o caminho para a espiritualidade. Aqui está o caminho para toda espiritualidade. Se você quer compreender o céu, quem é o caminho? Se você quer compreender a verdade, quem é o caminho? Se você quer ter acesso a todas as revelações do céu, quem é o caminho? Então, o caminho para a espiritualidade não é místico. Ah, eu vou... Fecha os olhos, ele está aparecendo. Não, Jesus é real. Ele disse, eu sou o caminho. Rodós, eu sou o caminho, a realidade, a direção certa. Eu sou o meio para alguém chegar ao seu destino. E ele está dizendo, ele não é um caminho, ele é ele é único, e acabou-se. Depois ele vem o quê? Ele diz que ele é o quê? Ele é a aletheia, não é isso? Essa verdade aqui é aquilo que é verdadeiro, é aquilo que é real, é aquilo que contrapõe o que é falso, as falsas religiões. Ele está dizendo, eu sou a absoluta revelação de Deus. João 14, primeiro 14, aliás, 1,17. A lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de quem? Pronto, acabou-se. E depois eu sou o Zoe. Não é o bios, nós já falamos aqui. Zoe é a vida plena, é a vida eterna. Aqui não é vida física, aqui não é vida de alma, aqui não é vida de fôlego, aqui não é vida meditativa, é a vida que vem de cima, completa. Se alguém ouve a minha palavra e crê naquele, não entra em condenação. Mas já passou? Essa é a vida abundante. Eita, rapaz. Amém, então, meus irmãos. Então está aí, né, nossa maravilhosa aula de Escola Bíblica Dominical, lição de número 9. Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Eu espero que você seja edificado por essa aula, por essa palavra, né, ministrada pelo nosso querido pastor Zé Gomes. E seja qual for o dia, né, ela é para ser ministrada nesse dia 1º de junho de 2025. Porém, entendemos que em muitos lugares as escolas bíblicas dominical são durante a semana, né, e tem aí um período de atraso, vamos dizer assim, né? Então, possivelmente você vai estar ministrando essa aula também, quem sabe, outro dia, sem ser nesse dia 1º ou mais para frente, né, de acordo com a sua escola bíblica dominical, né, seja na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, ou sábado, ou domingo, né, que seja. Mas o certo é que essa lição é uma bênção, foi uma bênção, está uma bênção, né, o Verbo encarnado, né, e Deus tem falado conosco poderosamente através dessa lição, o Verbo que se fez carne, Jesus, sobre o olhar do apóstolo do amor, né? A Bíblia
sendo aí ensinada através do Evangelho de Jesus, conforme escreveu João. Tá bom? Então Deus te abençoe, seja qual for o dia que você esteja assistindo essa aula do pastor Zé Gomes, né? O certo é que é a palavra de Deus e é bênção para a minha e para a sua vida. Deus te abençoe, uma excelente aula, uma excelente semana, em nome de Jesus.